Olá, alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. Eu sou o professor José Regilmar. Estamos iniciando esse trabalho com uma sequência de vídeos que tratam da parte de isomeria. Então, você vai acompanhar comigo o desenrolar dessas atividades, desses vídeos, e você vai aprender um pouco mais sobre essa parte da química bem interessante que fala justamente da diferença entre compostos que possuem a mesma fórmula molecular. Então, acompanha comigo aqui no quadro justamente essa definição, esse conceito do que é esta isomeria, tá? Então, a isomeria ela é essa parte da química que estuda justamente compostos com a mesma fórmula molecular, mas com diferente fórmula estrutural. Então, isso vai influenciar tanto na cadeia do composto, quanto na própria função do composto e ainda em outras propriedades, inclusive as propriedades ópticas que esses compostos possam apresentar. Diante dessas argumentações, nós vamos desenvolver a isomeria em três frentes, ok? Então, vamos pensar na isomeria, primeiro, no caráter plano, onde eu posso identificar a diferença entre os compostos a partir da fórmula estrutural plana. E eu vou pensar num segundo momento na isomeria geométrica, em que a diferença está na posição espacial tridimensional dos grupos em relação a uma determinada característica. E aí lá na frente nós vamos descobrir que característica é essa. E uma terceira frente, que vai ser desenvolvida na sequência, é a isomeria óptica, em que a diferença dos compostos está justamente numa coisa que a gente chama de desvio da luz polarizada, que isso vai indicar que ele possui atividade óptica. E essa diferença no desvio dessa luz polarizada, nós vamos poder identificar quem é o composto, ou, no caso, qual dos isômeros você está discutindo ali, se há isômeros e assim por diante. Tá? Então, existe um conjunto de conceitos que vão ser discutidos em cada uma dessas frentes. Então, acompanha comigo nesse vídeo o início da nossa discussão, que vai ser justamente na isomeria plana, onde nós vamos identificar os principais casos de isomeria plana. Então, olha só, pessoal. Acompanha comigo aqui no quadro. A isomeria plana, ela se divide em 5 casos distintos, ok? Em que você vai analisar cada uma dessas situações para poder dizer se a isomeria plana é de algum dos tipos dos casos. Nós temos inicialmente a isomeria de cadeia, posição, compensação, função e, por fim, aqui a tautomeria. Cada uma delas possui seu próprio conteúdo, ou seja, sua própria característica. E é o que nós vamos ver agora. A isomeria de cadeia, por exemplo, ela é aquela diferença entre compostos que possuem a mesma fórmula molecular, mas de uma diferença na cadeia carbonílica. Isso pode ser melhor visto quando você faz aquela análise da classificação da cadeia. Então, você pode ver se houve ou não diferença na classificação da cadeia, e aí você já vai ter um caso de isomeria de cadeia. Posição. Quando a classificação da cadeia não há nenhuma modificação, mas você percebe uma mudança, né? Por exemplo, na posição de uma ligação dupla ou a ligação tripla, a mudança na posição de um radical, ou ainda na posição de um grupamento, metila, sulfônico, hidroxila e assim por diante. Quando você percebe essa mudança desses grupos radicais ou insaturações, entre um par de isômeros, por exemplo, você terá aqui a isomeria de posição. A isomeria de compensação, ela ocorre justamente nos casos em que você tem um heteroátomo. Se esse heteroátomo muda de posição na cadeia, então você tem uma isomeria de compensação. Você tem agora a isomeria de função, que talvez seja uma das mais fáceis de você identificar, que é naqueles casos, ocorre naqueles casos em que você tem funções químicas diferentes. Quando você analisa os casos anteriores, cadeia, posição e compensação, não tem como você analisar isso aí em funções químicas diferentes. Tem que ser compostos com a mesma função química. Agora, se eles são isômeros e possuem funções químicas diferentes, então você já tem uma isomeria de função. E temos um caso interessante
seria um caso particular de isomeria de função, que é chamado de tautomeria, que é esse último caso aqui, que ela ocorre entre duas funções específicas. Pode ser uma interconversão entre enol e aldeído, ou entre enol e cetona, aonde o átomo de oxigênio nos dois elementos permanece no mesmo lugar, e o que se desloca ali normalmente é uma ligação química junto com o hidrogênio que muda de posição. Então nós vamos agora ver exemplos de cada um desses casos. Acompanha comigo aqui. Então, olha só, pessoal. Vamos aqui para o primeiro caso, isomeria de cadeia, e vamos ver esse primeiro exemplo. Você tem esse seguinte composto, CH3, CH2, CH2, CH3, que possui fórmula molecular C4H10. E você tem esse segundo composto, CH3, CH, CH3, CH3, ok? E ele também possui fórmula molecular C4H10. Bom, uma coisa já é observável. Eles são isômeros, ok? Bom, agora o que você vai pensar? Qual é o tipo de isomeria? Será que a isomeria é de cadeia ou a isomeria é plana, geométrica e assim por diante? Como nós estamos analisando a isomeria plana, vamos focar nos casos. Então, se você analisar o primeiro composto e fizer a classificação da cadeia, você vai dizer o seguinte: esse primeiro composto ele tem a cadeia aberta. Perceba que ele é um composto de cadeia normal, ok? Normal, entre os carbonos apenas ligações simples, então ele é um composto saturado, e ele, logicamente, é feito apenas de carbono e hidrogênio, não tem heteroátomo, logo, ele é um composto de cadeia homogênea. Bom, quando você vai analisar o segundo composto, você vai dizer o seguinte: a cadeia também é aberta, só que ela possui um ramo. Quando você identifica a cadeia principal, ó, possui um ramo. Então, esse composto possui uma cadeia ramificada. Pronto. Além disso, nós sabemos que entre as ligações dos carbonos são todas simples, então ela é uma cadeia saturada e, por fim, formada apenas por carbono e hidrogênio, é uma cadeia homogênea. Veja que a diferença entre esses dois compostos está aqui, ó. Um é normal e o outro é ramificado. Por consequência, você vai ter aqui uma isomeria de cadeia, ou seja, a diferença está na cadeia do composto. Um segundo exemplo, para reforçar esse conceito, você tem aqui, ó, CH2, CH, CH2, CH3. Fórmula química C4H8, ok? E aqui você tem um composto cíclico, CH2, 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 também de fórmula C4H8. A partir desse ponto, você já sabe que eles são isômeros, e aí você vai partir para a análise. Bom, se eles são isômeros, aonde está a diferença? Se você fizer a análise da cadeia, você vai ver o seguinte: o primeiro possui uma cadeia aberta, tem uma ligação π, então é uma cadeia. Vamos dizer o seguinte: não há ramos, então é uma cadeia normal. Tem uma ligação π, é uma cadeia insaturada. E, por fim, ele é um composto homogêneo, tá certo? Formado apenas por carbono e hidrogênio. Quando você vai para o segundo, já começa uma diferença porque a cadeia já é fechada. Então, a cadeia fechada, ela também não tem ramos, ela é normal, ela não tem ligações π, ela é uma cadeia saturada e, por fim, uma cadeia homogênea. Veja que aqui também há diferenças, enquanto que uma é insaturada, a outra é saturada, enquanto que uma é aberta, a outra é fechada. Logo, esses dois compostos são isômeros planos, em que a diferença, ou seja, a isomeria, está na cadeia. Então, nós temos isômeros de cadeia. No próximo vídeo, você vai poder acompanhar o desdobramento dos outros casos, né? Isomeria, que nós vimos ali de posição, compensação, função e tautomeria. Me acompanha no próximo vídeo. Boa sorte e bom estudo.